Eu tenho um desafio pra ti. Quem você acha que tem mais chance de passar em medicina lá no final do ano que vem, de 2024? Alguém que vai começar desde já, novembro de 2023, firme e forte nos seus estudos, ou alguém que vai começar só lá por março, dependendo, abril de 2024. Sem sombra de dúvidas, você falaria que é a primeira pessoa. Pessoa que vai começar com muito mais tempo de antecedência. E eu venho aqui nesse vídeo tomando água, né, galera? Eu vejo que a galera faz vídeos de conversas assim, tomando café. Eu farei um tomando água, mas sendo uma conversa muito interessante contigo que quer passar em medicina. Por incrível que pareça, eu vou te falar que as chances muitas vezes acabam sendo da pessoa que vai começar lá por março do que a pessoa que começa muito antecipada. E eu vou usar uma lei para comentar contigo sobre isso, mas também uma outra análise depois. A lei é uma lei famosa chamada Lei de Parkinson, que diz que as pessoas agem tal qual um gás ideal em física. Né? Pensa o gás ideal. Não tem aquela história que ele se expande até ocupar todo o volume disponível? Então, se eu borbulho um gás dentro desse copo e tampo o copo, o gás fica dentro do copo. Se eu abro, né, esse recipiente, ele se ocupa por toda essa sala. Se eu abro a janela e abro a porta, ele se ocupa por todo o escritório aqui do Pilares. Então, a ideia é que ele vai ocupar todo o espaço que há disponível. É a mesma lógica. Então a lei de Parkinson trata essa ideia, né, de que nós agimos dessa maneira. Por isso que a galera, quando tem que defender um TCC, por exemplo, o povo não faz sempre no final do ano. Outubro, a galera teve o ano inteiro sabendo que tinha que fazer o TCC. Outubro eles começam a produção do TCC. Trabalho de escola, tu sabe que é a mesma coisa. Então se a professora coloca 30 dias pra galera lá da sala resolver o trabalho, eles vão fazer no 29º. Se ela colocasse 7, eles fariam no 6º. Então, as ações que as pessoas executam tendem a demorar o tempo disponível para que elas aconteçam. E um problema, então, esse é um ponto só, tá? E como que você vai inverter essa lógica? Repara, porque nós não queremos que isso aconteça. Mas aqui no Pilares nós já vimos várias pessoas começando. Em março nós já acompanhamos pessoas, tá? Que começaram em março, abril, passaram em medicina no final do ano e pessoas que às vezes começaram muito tempo antes e não conseguiram essa aprovação. E um dos pontos é que a procrastinação acaba sendo muito maior quando você pensa que tem muito tempo. E deixa eu te falar um negócio, não é muito tempo. Só que dá uma ilusão, porque tem um ano, dá até uma ilusão que parece que tem mais do que um ano. Porque é como se pro vestibulando, né, o ano, sabe quando existe, né, em finanças, é o ano contábil. Então, o ano de estudo propriamente dito para muitas pessoas acaba sendo, né, fevereiro a novembro. E isso é meio que a percepção para um vestibulando que é um ano. Então parece que quando ele começa em novembro, dezembro, é como se houvesse mais do que um ano. Na verdade, há um ano ou até muito menos do que um ano, né? Uns 11 meses, então. E essa falsa ilusão de que há muito tempo faz com que a pessoa procrastine. Só que agora a gente entra no segundo problema que tende a acontecer. A gente fala aqui que estudar muito não cansa. Sabe o que cansa? O que cansa é estudar muito e não ver resultado. Estudar muito não cansa ninguém. Se uma pessoa que começa a estudar em março, abril, começa a ter resultado no estudo dela, ela vai começar a se animar, o que vai fazer com que ela estude mais. E ela estudando mais, ela vai ter mais resultado, que faça com que ela se motive, que faça com que ela queira estudar mais, que faça com que ela... E entra... Sabe quando a pessoa começa a ficar viciada em estudar? Já deve ter aparecido alguns vídeos por aqui pelo YouTube, né? Pra ti, tá sendo bem comum agora. A galera faz isso, como ficar viciado em estudar. Cara, todo mundo, galera de concurso, galera de vestibular faz esse tipo de vídeo. Inclusive, né, o YouTube é uma rede onde muitas vezes você se depara com uma pessoa que você não conhece, por um acaso do algoritmo, e acaba nunca mais vendo essa pessoa se não houver uma oportunidade feita pelo próprio algoritmo que fez com que vocês se conhecessem pela primeira vez. Por que eu tô te falando isso? Porque talvez você topou aqui conosco pela primeira vez e vai que o algoritmo faz com que esse encontro nunca mais aconteça. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, sinalizando que é um conteúdo que foi interessante para você, que está sendo, né, porque tem muito mais ainda para nós tratarmos, mas para que o algoritmo possa, se esse foi o nosso primeiro encontro, fazer com que haja mais, né? Dependendo até algo mais sério, você se inscrever no canal, por exemplo, virar um consumidor assíduo de tudo aqui. Nós temos entrevistas com aprovados e... Não, mas sério, tem uma playlist aqui no canal que a gente chama de Investigando Aprovados, que é uma série que a gente entrevista os alunos do Pilares aprovados em medicina. Fantástico, tá? Chama Investigando Aprovados. Mas voltando então, a pessoa que
ela começa a não ver resultado. Lembra onde nós estávamos? A pessoa estuda muito, só que estudar muito não cansa, se estiver tendo resultado. Só que se a pessoa começar o estudo dela desde já, de uma forma meio errada, né? Acaba que lá por abril ou maio, nossa, nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Meu povo, abril ou maio é o mês da depressão pro vestibulando que começou muito cedo. Porque começa a haver uma aproximação da prova. Parece que abril ou maio a prova é no mês seguinte, embora ainda tenha muito tempo, mas é um sentimento de sufoco pelas provas chegando, ao mesmo tempo que se essa pessoa estudou muito até então, ela começa a cansar e não vê resultado. E bate um desânimo. Forte. Cara, abril e maio são meses tenebrosos pra galera que estuda. Então, assim, nesse sentido, pensa um navio, né? Pra você alterar a rota de um navio é muito mais trabalhoso, porque o navio foi tomando porte. Uma canoa, você dá uma remada de um lado, vira já... Ou seja, um navio ele é muito maior. Quanto maior for, né, a situação ali, mais difícil é de mudar de rota. E se a pessoa desde já começa o estudo dela meio errado, né, ela começa a se encher... Uma pessoa que, por exemplo, estuda em casa. A gente fala que é o seguinte, quem estuda no cursinho presencial, estuda errado a organização certa. A organização do cursinho presencial tende a ser muito boa, mas a pessoa estuda ela errado. Então ela não aprende, ela esquece os negócios que ela estuda, ela acumula matéria. Então ela estuda errado a organização certa. Já uma pessoa de casa, ela estuda certo a organização errada. Então essa pessoa consegue aprender, diferente da do presencial. Porque a pessoa que está em casa, ela faz o próprio horário e assim por diante. Mas ela estuda certo a organização errada. Então ela procrastina muito, ela se enche de isoladas, né? E começa a tirar uma hora para um lado, outra hora para o outro. O estudo dela não há uma organização clara. Ou muitas vezes ela sai de um cursinho para estudar em casa e continua seguindo a mesma organização. Só que veja, quando ela se vê livre ali, a organização dela teria que mudar também para se adaptar à situação do que ela já aprendeu ou deixou de aprender quando ela estava no cursinho. Então uma pessoa que estuda em casa tende a estudar certo a organização errada. E no começo é fácil de você mudar de rota. Depois que já foi acumulando muito tempo de estudo, essa mudança de rota acaba sendo mais difícil, né? Tanto que chega lá em outubro, novembro, você alterar um ano todo de estudo que não foi muito adequado é muito difícil. Da mesma forma que você alterar um transatlântico de direção, né? Se alterar o Titanic pra ele não bater no iceberg, já tá muito tarde. Sendo assim, se essa pessoa que vai começar cedo, e cara, esse era o vídeo feito para que você, que vai começar cedo, não tenha que passar por isso. Porque se você pega e entende 2 pontos de cuidado gigantescos. Primeiro ponto. Se você entende que procrastinação e uma falsa percepção de tempo, uma administração errada do seu tempo, uma falta de foco no seu estudo pode te prejudicar, aliado a um desânimo lá no meio do ano, pronto. Se você resolver esses 2 problemas, estudar agora, óbvio que te dá muito mais vantagem do que alguém que está começando em março, ou alguém que vai começar em março ou fevereiro. Mas por incrível que pareça, se esses 2 problemas não forem solucionados, acaba que às vezes uma pessoa que vai começar lá na frente pode ter muito, cara, às vezes mais chances de passar. Um outro ponto que acontece, e isso já foi comentado em podcasts que a gente fez, teve até um, né, do Investigando Aprovados com o Gabriel, que ele manteve a nota dele do Enem de um ano para o outro. E isso acontece muito. A gente brincou até, né, que às vezes a pessoa que não ficou perto de passar tem mais chance de passar do que a que ficou muito perto num ano. Ou seja, um ano depois, a pessoa que ficou muito perto de passar pode ter, cara, ou uma redução de nota, ou ficar empacada enquanto alguém que tinha ido pior do que ela passou na frente. Por que, Madeira? Porque a pessoa que ficou muito perto tende a não mudar o estudo dela. Sabe essa questão de mudar a rota? Essa pessoa às vezes não percebe que precisa fazer mudanças. E, além disso, uma noção clara de que o estudo que te levou até aquele patamar não é o mesmo estudo e não pode ser o mesmo estudo que vai te levar adiante. Tá? Se você chegou num alto nível já. Tem até um vídeo aqui no canal famoso que são os 6 erros, salvo engano, o título está assim, 6 erros de um vestibulando avançado.
tá? Que talvez você nunca pensou em mudar. Meu povo, além disso é o seguinte, para fecharmos este vídeo. Esse dilema de quem tem mais chances de passar foi uma das análises, inclusive, que fez com que nós decidimos, cara, nós não queremos de forma alguma que alguém dedicado pra caramba. Ou seja, só vai começar a estudar agora, pensando numa prova do final do ano, uma pessoa que de fato preza pela sua vaga, uma pessoa dedicada em buscar isso. Nós não queremos que uma pessoa assim, cara, chegue na metade do ano e desanime, chegue lá na frente e quebre a cara, porque quanto mais tempo tu tem, óbvio, existe uma oportunidade ali, mas ao mesmo tempo pode ser uma, digamos, uma situação de você quebrar a cara muito maior. E a gente não quer isso. A gente não quer, tanto que eu falei, olha, nós já acompanhamos pessoas que começaram em março e passaram em medicina, e se você tá assistindo esse vídeo talvez lá no futuro, ótimo! Saiba que dá sim pra passar. E existe uma parede aqui na entrada do escritório do Pilares, tem todas as fotos da galera, eu posso ir ali, posso te mostrar pessoas que começaram nessa época do ano e nós conseguimos acelerar a aprovação delas, porque o Pilares ele não é um cursinho, o Pilares ele é um programa de acompanhamento, seja para quem tá no cursinho presencial ou para quem tá no cursinho online, para causar, cara, uma vantagem desproporcional em ti perante as pessoas que competem contra você por uma vaga em medicina. Por isso que não é um cursinho, é um programa de acompanhamento. Tanto para você que está no cursinho presencial, quanto para você que está no online, certo? Em busca de uma vaga em medicina. E nós decidimos fazer pela primeira vez na história uma Black Friday. E assim, ó, eu deixei para falar no final do vídeo, porque eu acho que boa parte das pessoas nem vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Tanto que eu tô falando aqui no final do vídeo já meio despretensioso, falando, olha, as chances são, porque o YouTube é uma rede que as pessoas assistem os vídeos, né? Muito tempo após eles terem sido postados. Então talvez você vai pegar, vai sair daqui e vai assistir a playlist do Investigando Aprovados com as entrevistas com os aprovados em medicina que foram gravadas, né? Óbvio, a gente tá sempre gravando, mas talvez você vai assistir uma entrevista que foi gravada há um ano atrás. Talvez você vai assistir esse vídeo dos 6 erros de um vestibular na Universidade de Medicina que foi gravado há meses atrás. Então as chances de você estar assistindo esse vídeo, na verdade, muito tempo depois. Se você estiver assistindo no momento certo, meu Deus. Meu Deus! Segunda-feira que vem, no dia 20 de novembro, nós faremos uma Black Friday, a primeira na nossa história. E a gente nunca quis fazer Black Friday só por fazer aquelas coisas sem sentido, por isso que nós nunca fizemos. Mas quando veio esse sentimento de, cara, tem uma galera preocupada nesse momento do ano. Tem uma galera que passou o Enem e tá assim, meu Deus, eu volto pro cursinho, fico no cursinho, eu estudo em casa, estudo no presencial, o que que eu faço? No que eu errei? Eu não sei nem no que eu errei. Nós somos, cara, uma pessoa que tá começando a estudar agora, ela não pode acontecer isso, que tende a acontecer muito. De chegar no meio do ano e tá tudo errado, de chegar no final e quebrar a cara, às vezes com muito tempo, porque é uma oportunidade ao mesmo tempo que pode ser um tiro no pé. Então nós falamos, cara, se for pra fazer uma Black Friday, precisa ter muito sentido mesmo. E teve. Nós criamos uma turma do futuro pelo um preço do passado. Cara, quem estiver vendo esse vídeo meses depois vai falar assim, meu Deus, eu quero voltar no tempo, mas não dá. É uma turma com 4 vezes mais vantagens, mais benefícios. É uma turma que não há outra palavra para descrevê-la sem ser uma turma do futuro. Para 2024. Só que, o melhor, é uma turma do futuro pelo mesmo preço do passado. Essa é a primeira Black Friday da nossa história. Tudo que é bom dura pouco, tudo que é excepcional dura menos ainda. Se você estiver vendo esse vídeo com o tempo certo ainda, terá um link aqui embaixo para que você tenha acesso prioritário a essa oportunidade única. Aos demais, caso tenha gente assistindo isso no futuro, tal qual essa turma, ainda talvez tenha aqui uma lista de espera, alguma coisa ou outra, mas as chances são de que realmente nunca mais aconteça nenhuma outra oportunidade assim. De qualquer forma, vai haver alguma lista de espera aqui embaixo. Tamo junto. Você que está começando agora, essa turma e essa Black Friday foram pensadas para você.